Lucas capítulo 10, versículo de número 25. Certa vez, um advogado da lei, em outras versões dizem um intérprete da lei, um doutor da lei, na King James atualizada, um advogado da lei, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E aí o doutor da lei, não satisfeito, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Olha a pergunta dele: quem é o meu próximo? Diante disso, Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, e algumas outras versões dizem ocasionalmente, aqui diz casualmente, ou seja, todas as versões deixam claro de que não era comum aquilo acontecer. Então, ocasionalmente, coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado, mudou o lado da rua. Do mesmo modo, agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-lhe nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, ou seja, ele dormiu lá, ele não foi embora, ele ficou lá, ele levou o cara para a hospedaria, ele cuidou do camarada a noite inteira, e aí o texto diz: e no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? A pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? Aí Jesus responde a pergunta dele com uma pergunta no verso 36. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão do assaltante? A pergunta do doutor é: quem é o meu próximo? Jesus disse: quem é o próximo do outro? Declarou o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai, procede tu de maneira semelhante. Bom, primeira coisa a ser observada nesse texto é que o doutor da lei que vai questionar Jesus e vai colocá-lo à prova, ele não está fazendo nada além daquilo que ele foi chamado para fazer. Os doutores da lei, ou os escribas, ou os advogados da lei, eles foram levantados exatamente para pôr à prova todos aqueles que se manifestassem dizendo ser o Messias. Jesus não era o primeiro a se declarar filho de Deus e muito longe de ser o último. Tiveram vários falsos messias antes de Jesus e tiveram vários falsos messias após Jesus. Então, levantaram-se esses homens pela religião judaica para colocar à prova, passar uma peneira e descobrir de fato quem era de verdade o Filho de Deus. Então, embora quando a gente fala de doutor da lei, fariseus, escribas, a gente já tem aquela aversão a esses nomes,
esses camaradas, eles foram chamados exatamente para pôr à prova todos aqueles que se declaravam Messias. Então, quando ele faz a pergunta, ele está esperando que Jesus dê uma resposta contrária à lei de Deus, para que pudessem desqualificá-lo como o Filho de Deus e como Messias. Então ele chega para Jesus e pergunta: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Outro ponto a ser analisado é que vida eterna não é algo que nós vamos receber. Vida eterna é algo que nós já recebemos. O crente não vai ter a vida eterna, o crente já tem a vida eterna. O que é vida eterna? É vida em abundância. É vida plena. A vida eterna é a vida de Deus em nós. E a vida após a morte é a continuação dessa vida que nós já temos hoje. Alguém está entendendo? Diga amém. Então ele diz: o que eu faço para ter uma vida de verdade, uma vida real, uma vida plena, a vida em abundância? O que eu faço para ter a verdadeira vida, uma vida que vale a pena ser vivida? E aí Jesus, ele talvez estava esperando que Jesus fosse inventar alguma coisa. Jesus diz assim: você é doutor da lei? Sou. O que diz a lei? E aí o cara vai fazer um resumão das leis judaicas, mais de 600 leis. E aí ele vai dizer: amará a Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz: então vai, faze estas coisas e viverás. A pergunta do camarada é: eu já entendi, agora o que eu tenho que fazer? E Jesus diz: você tem que fazer aquilo que você entendeu, porque a distância entre o que você sabe e o que você pratica revela o que você de fato aprendeu. Porque não é o que você entende, não é o que você sabe, não é o que você memoriza que muda a sua vida. É o que você faz, é o que você pratica. Tiago 3, versículo 13, diz: julga-se alguém entre vós inteligente, revele isso no bom trato e nas boas obras. Ou seja, não é o que você entende que muda a sua vida, mas é o que você faz. Nenhuma mensagem profética muda a sua vida, nenhuma revelação muda a sua vida, nenhum seminário muda a sua vida, nenhum curso muda a sua vida. É o seu percurso após o curso que vai mudar o seu estilo de vida. É o seu dia a dia. Você pode ir no melhor médico do mundo e sair de lá e continuar doente e morrer doente. Por quê? Não é o medicamento que o médico prescreve, nem a dieta que ele passa que muda a sua vida. É a dieta que você pratica e o medicamento que você toma. Porque não é o que você sabe, mas o que você pratica que muda a sua vida. E ele, não satisfeito, ele vai perguntar para Jesus. Eu queria muito que você guardasse essa expressão: quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém para Jericó, pelo caminho oficial, dava 27 quilômetros. Mas havia um atalho entre Jerusalém e Jericó, que era muito mais rápido, porém o lugar sujeito a salteadores, a ladrões, sujeito a roubos, sujeito a sequestros. Ele descia de Jerusalém para Jericó e tudo nos leva a crer. Eu vou te mostrar por quê já, que ele vai por esse caminho, por esse atalho. E aí no meio do caminho, os assaltantes encontram ele, os salteadores. A Bíblia diz que eles roubam aquilo que ele tem. Depois de tirar o que ele tem, eles dão uma surra nele, como diz o acriano, né? A Jennifer é acriana, deu uma peia nele, quebrou ele, largou ele no meio do caminho, meio morto. E a Bíblia diz que depois de deixaram meio morto, se afastaram dele, porque esses ladrões aqui representam aquele tipo de pessoa que só se aproxima de você por causa daquilo que você tem, só se aproxima de você por causa daquilo que você pode oferecer, só se aproxima de você quando pode tirar alguma coisa de você. Depois de tirarem tudo que eles podiam tirar do homem, eles se afastaram, porque gente assim age assim. Gente que só está perto de você por aquilo que você tem, por aquilo que você pode oferecer, por aquilo que você pode dar. Quando você não tem mais para dar, para oferecer e para ajudar, eles mantêm distância de você. É quando o telhado cai que os verdadeiros amigos se aproximam. É quando você não pode oferecer mais, é que os verdadeiros amigos se aproximam.
É quando você não tem mais para ajudar que os verdadeiros se aproximam. Deixa eu lhe dizer uma palavra de Deus aqui. Situações trágicas são peneiras que Deus permite em nossa vida para revelar aqueles que são de verdade em nossa história. No jardim os amigos se avolumam, no jardim os amigos crescem quantitativamente. É no deserto que a peneira passa, os verdadeiros ficam. É no deserto que a peneira passa e os de verdade permanecem. É no deserto que você conhece quem é quem. Eles deram uma surra no cara, largaram ele meio morto e foram embora. E aí, o que a gente não pode ignorar é que eles estavam errados, mas por que aquele homem caiu na mão dos salteadores? Porque ele escolheu um atalho. Porque se atalho fosse bom, Jesus seria atalho, verdade e vida. Mas ele não é atalho, ele é caminho, verdade e vida. Existe um caminho oficial e existe um atalho que é o jeito de chegar mais rápido e sem sacrifício no lugar que você quer chegar. Outra coisa interessante é que a Bíblia diz que ele descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele se afastava de Jerusalém. Jerusalém é a capital da adoração. Quando a Bíblia diz que ele se afasta de Jerusalém, diz que ele está se afastando da comunhão. E não tem nenhum caminho que você possa seguir que te afaste da comunhão com Deus, que vai te levar para uma situação feliz e agradável. Porque Deus nunca vai te dar nada que te afaste da comunhão. Deus nunca vai te dar um nada que te afaste da presença dEle. Tudo que Deus te dá para que você possa permanecer na presença dEle. Existem algumas pessoas que oram para Deus abrir a porta. E quando Deus abre a porta, Ele diz, não tenho mais tempo para ir na igreja. Deixa eu dizer uma coisa de Deus aqui para você. Deus é especialista em arrumar tempo. Não tenho mais tempo para ir no culto. Fica tranquilo, Deus é especialista em arrumar tempo. Se Deus abrir uma porta e essa porta está se afastando de Deus, fica tranquilo que quando você menos esperar, a porta fecha, porque Deus prefere ver você sem a porta do que perder você para a porta. Quantas pessoas eu conheço que perderam dinheiro, perderam carro, perderam casa e alguns perderam a vida por cair em atalhos. Sabe aquele atalho? Iscas do diabo. Coloca o seu dinheiro aqui, daqui a um mês vai triplicar, você não precisa fazer nada. Graças a Deus aqui ninguém nunca caiu nisso. Amém, irmão? Só tem santo aqui. Jesus pode voltar, está todo mundo salvo. E eu já vi gente perder a vida por causa disso. Por quê? Por causa de atalhos. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, está na hora de você entender que existe um caminho oficial para a vitória, um caminho oficial para a alegria. Vale a pena pagar o preço, vale a pena perder noite de sono, vale a pena abrir mão de prazeres, vale a pena abrir mão de alegria passageira, mas você vai chegar seguro. Porque para chegar do jeito errado é melhor não chegar. E aí eu vou te explicar por que eu estou dizendo que ele foi pelo atalho. Porque o versículo de número 31 diz, e coincidentemente, diga ocasionalmente, sabe o que significa? Ele não estava acostumado a ir por ali, ou seja, não era o caminho oficial. Então, por coincidência, o sacerdote está descendo para Jericó. O que o sacerdote foi fazer em Jericó, eu não sei. E ele desce também pelo atalho. E ele vai passar pelo homem que está ali. Gente, o camarada que está arrebentado na beira do caminho estava no culto em Jerusalém, algumas horas atrás. Talvez foi esse o sacerdote quem abençoou ele no culto. Talvez esse sacerdote tenha sido quem pregou aquela noite, quem orou por ele, quem abençoou ele, quem deu um abraço nele no culto e cantou, somos um em Cristo, somos família de Deus. Mas quando sai da igreja, a comunhão acaba, porque religiosos são assim mesmo. Na igreja ele tem irmãos, mas lá fora são desconhecidos. E por que ele passa de largo? Porque ele era um sacerdote e o camarada estava meio morto. E para quem está de longe, quem está meio morto, está morto. Para quem vê de longe, o meio morto sempre vai estar morto. Talvez você está aqui hoje e alguém esteja te olhando de longe e dizendo, está morto, acabou, não tem mais o que fazer, final da história, é só enterrar. Mas tem alguém que vai chegar perto de você hoje, e se quem olha de longe vê que está morto, quem chega de perto diz, ainda tem vida aí, ainda tem esperança para ele.
como ele olha de longe e vê que está morto, ele é sacerdote. E sacerdote não pode chegar perto de defunto, que ele era considerado imundo. Para o religioso, a reputação é mais importante que a vida. E aí diz a Bíblia que vem descendo também o levita, irmão da mesma igreja, da mesma religião. Pastor Hugo, eu fiquei pensando nesses dias, eles estão descendo os 3 de Jerusalém, tanto o homem que foi arrebentado, tanto o sacerdote quanto o levita, e estavam na mesma igreja, algumas horas atrás. Mas quando vê o cara arrebentado lá de fora da igreja, é estranho, tem nada a ver com isso. E aí passa de largo também, e aí a Bíblia diz, que subia um samaritano, o homem descia, o sacerdote descia, o levita descia, mas o samaritano subia. Nem todos os dias na vida nós vamos estar subindo, nem todos os dias na vida nós vamos estar bem, nem todos os dias na vida nós vamos estar decolando, voando, avançando. Vai ter dia na vida que você vai estar descendo, arrebentado, roubado, abandonado, largado, mas eu vim aqui com a palavra de Deus. No dia que você tiver caído, descendo, Deus levantará alguém que está de pé subindo para levantar você e dizer, ainda tem esperança, eu estou aqui. Não desacredita não. E ele vem subindo. E aí é muito interessante que essa parábola chama-se a parábola do bom samaritano. Lucas é o único evangelho que está em ordem cronologicamente correta. Os acontecimentos acontecem de fato como Jesus viveu. E no capítulo 9 de Lucas, talvez um dia antes, Jesus entrou onde? Em Samaria. E o que aconteceu em Samaria? Os samaritanos expulsaram Jesus de lá. Haviam maus samaritanos que expulsaram Jesus de Samaria. Quem lembra do episódio? Que Tiago e João disseram assim, vamos orar, igual Elias orou, para cair fogo do céu e matar essa raça ruim toda. E aí Jesus disse, fica tranquilo, você não sabe nem de que espírito vocês sois. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então no capítulo 9 tem a história de maus samaritanos, mas no capítulo 10 Jesus vai contar a história de um bom samaritano. Sabe o que Jesus está ensinando? Nem todo samaritano é mau, tem samaritano bom. Não entendeu ainda? Quem aqui, mãe, está grávida ou quer ter um filho e ousaria colocar o nome do seu filho, o nome lindo, lindo, lindo. Meu filho será chamado Judas Iscariotes, porque ele vai ser uma bênção. Quem aqui já pensou nisso? Ninguém? Ok? Porque Judas é a marca do ladrão e traidor. Mas a Bíblia não fala só desse Judas. Tem um Judas que também escreveu um livro da Bíblia que é irmão de Jesus e que morreu por amor a Cristo. Nem todo Judas é ladrão e traidor. Nem todo samaritano é mau. Nem todo Judas é traidor. A gente tem que parar de estigmatizar as pessoas por causa de um título. Pessoas são indivíduos. Nem todo samaritano é mau, nem todo Judas é ladrão e traidor. Nem todo político é ladrão, nem todo policial é corrupto, nem todo padre é pedófilo, nem todo pastor é ladrão, nem todo crente é chato. Aleluia, irmão! Tem um monte, mas não é todo não. Amém? Nem todo carioca é malandro, meu irmão. Nem todo baiano é preguiçoso. Nem todo goiano gosta de piqui. Então tem que parar de estigmatizar as pessoas por um título. Ele é samaritano, mas é bom. Diga para alguém do lado, ele é samaritano, mas é bom. O que significa isso? Tem pessoas más e pessoas boas em todas as esferas da sociedade. A gente não pode colocar tudo num pacote. Diz a Bíblia que ele se aproxima. Oh, meu irmão, ele está subindo e ele se aproximou. Quem está passando de longe diz está morto. Mas quem chega perto para ver de verdade, vê que ainda tem vida. Não julgue as pessoas falando, olhando de longe. Não julgue as pessoas observando de longe. Chega perto primeiro para ver a realidade delas. Antes de falar mal de alguém, chega perto para ver a realidade dela, a verdade dela. Ele está vivo. Se está vivo, ele pega o vinho e o azeite. O vinho, ele tem o poder de estancar o sangramento e impede as bactérias de entrar. E o azeite ajuda na cicatrização da ferida. Sabe qual a diferença do sacerdote levita para o samaritano? O culto a Deus, ele tinha
esses elementos do vinho e do azeite. A diferença é que o sacerdote e o levita tinham vinho e azeite na igreja. O samaritano tinha vinho e azeite na rua. O samaritano tem vinho e azeite onde ele passa, porque tem gente que na igreja ele está se embriagando do Espírito Santo e está cheio do óleo, mas quando sai da igreja está com vinagre na alma. Não adianta usar sapato de fogo na igreja e usar ferradura em casa. Não adianta na igreja ser o príncipe no cavalo branco e chegar em casa o príncipe ficar para fora, só entra o cavalo. Ok? Então ele tem vinho e azeite na rua, ele tem vinho e azeite em casa, ele tem vinho e azeite no trabalho, ele tem vinho e azeite enquanto está dirigindo o carro, e aí passa aquele filho da promessa, e corta você e joga o carro na tua frente, e aí você diz: a paz do Senhor. Porque é assim que você faz, não é mesmo? Que não adianta botar o adesivo no carro a serviço do Rei Jesus, se você dirige igual um capeta. Ele tem vinho e azeite dirigindo, ele tem vinho e azeite na rua, ele tem vinho e azeite no trabalho. As pessoas querem estar perto dele porque quando elas estão tristes, chegar perto dele, ele tem vinho para alegrar a alma dela. As pessoas querem estar perto dela porque quando ela está ferida, sabe que vai chegar perto, ela tem azeite para curar a sua ferida. A Vida Nova em Anápolis é uma igreja que tem vinho e azeite onde ela está. O que é interessante, o detalhe aqui é que ele pega o camarada arrebentado, quebrado, roubado, ferido, fedendo. E diz a Bíblia, eu quero que você leia comigo, porque se a Bíblia diz, eu posso dizer. O versículo de número 34 diz: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-lhe nelas vinho e óleo, em seguida colocou sobre o seu próprio animal. Vamos pensar que seja um cavalo. O cavalo é de quem? Do samaritano. Quem tinha que ter montado no cavalo? O samaritano. Mas ele pega o cara ferido e coloca no cavalo que é dele. Porque o evangelho é isso. É você abrir mão do seu direito em prol de alguém que está ferido e arrebentado. Era pecado ele ir no cavalo dele? Não. Mas ele abre mão do que é dele em prol do outro. Porque isso é o evangelho. Mais do que você ter respostas, é você ser a resposta. E aí Jesus, nesse mesmo espírito, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu? O camarada perguntou assim para Jesus: quem é o meu próximo? Ou seja, quem pode fazer algo por mim? E aí Jesus responde com uma outra pergunta: quem destes três é o próximo daquele homem que está ferido e caído? A pergunta do doutor é: quem é o meu próximo? Quem pode me beneficiar? Jesus pergunta: quem é o próximo daquele que caiu? Quem pode beneficiar o outro? A pergunta do cara é: quem pode fazer algo por mim? A pergunta de Jesus é: quem pode fazer algo pelo outro? Não tem a ver com o que o outro pode me beneficiar. Tem a ver com o que eu posso fazer por quem está ao meu redor. Repetindo, não se trata de ter a resposta, se trata de ser a resposta. Não se trata de ter a cura, se trata de ser a cura. Não se trata de receber, se trata de dar, de entregar. Nós estamos vivendo esses dias um evangelho muito egoísta, onde o que vale de fato é o que eu recebo, o que eu ganho, o que eu tenho, quem pode me dar. Mas a Bíblia não manda o outro me perdoar, a Bíblia manda eu perdoar o outro. A Bíblia não manda o outro me amar, a Bíblia manda eu amar o outro. A Bíblia não manda o outro me ser fiel, a Bíblia manda eu ser fiel ao outro. Pastor, e se o outro me sacanear? Você não vai colher o que o outro planta, você vai colher o que você planta. Não é o que o outro te faz que interessa, é o que você faz com o outro. Por isso Paulo disse em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Ou seja, não pare de fazer o bem porque o outro lhe fez mal. Porque a maior maldade que um maldoso pode lhe inferir é produzir em você um maldoso igual ele é. A maior traição que um traíra pode lhe fazer é tornar você um traíra igual ele é.
Que você aí perdeu a essência. Se perdeu a essência, se perdeu no processo. Então permaneça amando, permaneça estendendo a mão, permaneça ajudando, porque você vai colher o que você faz e não o que o outro faz. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Pedro está na beira da praia com Jesus, pastor Hugo. Jesus fala para Pedro sobre a forma como ele iria morrer. Quando você era jovem, ia para onde queria, vestia o que queria. Quando você ficar velho, outros vão te vestir, te levar para onde você não quer. Aí o texto diz assim, e Jesus falava da forma como Pedro iria glorificar a Deus na sua morte. Ou seja, ele iria sofrer. Aí o texto diz que Pedro olha para João, que é o discípulo amado, e aí olha para Jesus e diz assim, e aquele lá, o que vai ser? Sabe o que Pedro está dizendo, gente? Se eu vou sofrer, ele tem que sofrer também. E daquele lá, o que vai ser dele? E aí Jesus diz para Pedro, se eu quiser que ele viva para sempre, o que te importa? Quanto a você, me segue. Na versão Jailton Félix atualizada, cuida da sua vida. E o outro é ele e eu e ele. Você não tem nada a ver com isso. Você vai dar conta das suas obras, você vai dar conta do que você faz ou deixa de fazer. Porque nessa parábola, culpado não é só quem derruba, culpado também é quem não levanta. Porque tão condenado quanto o ladrão, são condenados os sacerdotes levitas. Então Jesus está dizendo o seguinte, não é culpado só quem derrubou, é culpado quem não levantou. Não é culpado só quem feriu, é culpado quem não curou. Não é culpado quem roubou apenas, é culpado quem não acrescentou e restituiu. Então você não é culpado só pelo mal que você faz. Você pode ser culpado também pelo bem que você não faz. Tiago diz, a verdadeira religião diante de Deus é o cuidado com os órfãos, a viúva e os necessitados. É quando você estende a sua mão, é quando você ajuda quem precisa, é quando você de fato pratica o amor, porque não é o que você sabe que muda a sua vida, é o que você faz. Se você recebe essa palavra como de Deus, aplauda o Senhor, porque Ele merece.